especialistas em RH ou valor humano. Autoridade. Vamos falar com quem conhece, com quem entende, com quem sabe do que está falando. Boa Sejam tarde, muito gente. Sejam bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Prazer, obrigado pelo convite generoso. Dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Feliz de estar do lado da Marcela, que sempre foi uma referência de RH aqui no João Molevade. Estava brincando com ela antes aqui que nós somos os precursores aqui dessa área de RH, junto com o professor Rodrigo. Mas eles são novos, tá, gente? Mas somos muito jovens, né? Eu estou muito feliz de estar do lado dela. É colunista aqui também. Então, mandar um abraço para ele, que deve estar nos ouvindo aí. Tenho muito respeito e carinho por ele. Mas muito respeito pela Marcela também. Sim. E pela família da Marcela, que já conheço há alguns bons anos. Então, muito obrigado. Tamo junto. Marcela, bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde. Obrigada, Wander. Também tenho muita admiração aí pelo seu trabalho, pelo trabalho do Rodrigo. A gente, de uma certa forma, cresceu junto, né? Os nossos pais participavam de movimentos na cidade, a gente se conheceu muito jovem. Estou muito feliz de estar aqui. A gente tem aí uma trajetória, né? Um caminho longo. Espero que a gente possa compartilhar aí nossas experiências. Com certeza, com certeza. Então, gente, vamos, assim, só para a gente começar o assunto, vocês são especialistas, o que a gente pode entender que gestão de pessoa? Para o nosso ouvinte que nunca ouviu falar de gestão, ou não trabalha ainda, ou vai entrar no mercado de trabalho. É lógico que eu vou passar a bola para a Marcela, porque ela responder, aí eu já pegar uma colinha do lado dela. Então, só para contextualizar um pouquinho, né? Eu hoje trabalho no Cicobi Credimap e sou gestora de valores humanos, porque o Cicobi Credimap deu uma promoção pra gente, tirou a gente de recurso e passou a gente para valor. Opa! Então, por isso que, na verdade, o meu cargo no mercado é gerente de recursos humanos, né? Mas no Cicobi Credimap a minha unidade chama Valores Humanos. Sobre a sua pergunta, esse gestão de pessoas é algo, talvez seja aí a questão mais complexa de uma organização, né? As pessoas, eu costumo dizer lá na Credimap que somos todos iguais e somos todos diferentes, porque somos iguais na condição humana, mas somos diferentes na trajetória, né? Na história de vida, nas necessidades, na forma de conduzir as emoções. Então, eu entendo que é o maior desafio das organizações, né? Conseguir fazer com que as pessoas estejam no lugar certo, no momento certo, sob a gestão certa, né? E hoje, o foco da gente, quando está gerindo pessoas, é justamente conduzir a trajetória da liderança, né, de uma forma para que a liderança seja mais assertiva e, consequentemente, a gente tenha um time mais engajado, mais motivado. É complexo quando você já está numa organização maior, pensar em cada um, quando você não está pensando só em políticas. Quando você pensa em política, tudo bem, serve para todo mundo, mas olhar para todo mundo de uma forma muito particular é quase impossível, né, por tempo e tudo mais. Então, eu entendo hoje que se a gente desenvolver a liderança, né, se a gente conseguir desenvolver os líderes daquela organização, eles vão conseguir replicar cultura, valores para o restante do time. Então, a gente tem um foco grande hoje na gestão dos nossos líderes, né, no desenvolvimento dos nossos líderes. Quer complementar, Vânia? Fica à vontade. Eu acho que a Marcela já foi exatamente no ponto que eu acredito. Para nós que somos novos há mais tempo, pra gente não falar que a gente é velho, gostei dessa. Né, a gente é novo há mais tempo. Boa, né? Gostei. Teve uma mudança significativa nesse século que falava-se muito em chefia, comando e controle, né? E as empresas foram descobrindo assim, se eu tenho uma pessoa que é única, eu preciso arrumar algum jeito de conseguir fazer com que ela consiga produzir o melhor, de uma maneira mais feliz, e usando isso como uma ferramenta de uma pessoa que tem a liderança. Então eu vejo gestão de pessoas como uma ferramenta de um líder, de um gestor, mas que pode ser uma ferramenta de cada pessoa, à medida que as pessoas vão se inspirando, trocando experiência, produzindo, se sentindo felizes. Durante muito tempo a gente teve muito medo de falar em felicidade no trabalho. Dentro da empresa e tal. Todo mundo fica assim, trabalhar é muito ruim, né? Eu acho que gestão de pessoas vem justamente para falar assim, olha, se eu consigo conduzir as pessoas vão ser mais felizes, vão produzir mais, vão ganhar mais, vão ter mais oportunidade. Precisa ter uma jornada
começo ao fim, Correto. que seja uma experiência feliz. Né? Não dá para ser um negócio sofrido, não dá para só mandar. É fácil que eu tô mandando. Acabou. Porque senão a gente conversa muito isso aqui, porque a sua segunda a sexta tem que ser boa, tem que ser feliz. Exato. Porque senão a pessoa vai viver só de sexta-feira à noite até domingo de tarde. Não, tem que trabalhar segunda-feira e só vive feliz um dia e meio. Exato. Não, tem que trabalhar com felicidade, né? Agora, trabalhar com pessoas é um desafio tremendo, né? Porque pessoas têm valores, têm conceitos, têm sentimentos diferentes. Como que vocês, assim, líderes, como é que vocês fazem para tentar juntar tudo isso para fazer com que as pessoas estejam alinhadas aos valores da empresa, aos objetivos da empresa? Como é que vocês pegam essa diversidade de valores, de conceitos diferentes e objetivos de vida diferentes? Como é que vocês conseguem tentar centralizar isso tudo para alinhar dentro da empresa? Como é que vocês fazem no dia a dia para tentar fazer isso rodar dentro da empresa? Que deve ser muito difícil, né? Uma pergunta fácil hoje. Você Só bater um papo. Tá bom, eu vou me arriscar aqui. Eu acho que é quase impossível fazer isso. A gente não consegue fazer isso integralmente. Uhum. O que eu acredito é numa redução de margem de erro. Que parte desde um processo seletivo bem feito, em acordo com o perfil da pessoa e da empresa, tem que ter uma espécie de clicar. Assim. Clicou o que eu sinto, o que eu penso, o meu valor, o valor da empresa que eu vou trabalhar, que eu sinto, que eu penso. Se casar nesse ponto, já começa bem o relacionamento, que é um relacionamento dos dois lados. E uma escolha, né? Sim, não tem nada mais justo do que ser um processo de escolha, tanto da pessoa quanto da empresa. A gente foi criada, a empresa escolhida. Não, hoje os dois escolhem, sem dúvida alguma. E eu acredito também muito no poder da escuta, da gente tentar extrair da pessoa o que está acontecendo em termos de cultura, de clima organizacional, e a gente promover algumas ferramentas, tentar fazer com que as pessoas se sintam melhor no trabalho, seja por meio de uma abordagem de um gestor, ou um benefício, ou uma ferramenta de trabalho que vai facilitar o trabalho da pessoa. Eu acredito nisso, assim, mas dizer para vocês que dá para fazer desse jeito, ter uma receita de bolo pronta, nós não temos. Infelizmente, eu vou decepcionar quem está nos ouvindo, porque seres humanos eles são muito legais e mágicos justamente pela incerteza que cada um de nós possui. A gente não sabe como é que vai ser o dia da gente. E às vezes você faz uma ação com uma pessoa, dá certo, você faz a mesma coisa com outra e não tem impacto. Perfeito. Então, não tem impacto. Eu entendo que a gente precisa criar canais para ouvir as pessoas, né? Genuinamente, para que elas tenham a oportunidade de falar para a gente da experiência que elas estão tendo, e a partir daí a gente tentar fazer um movimento para mitigar o máximo que seja possível, né? Eu concordo plenamente que a gente não vai conseguir 100%, que não tem esse lugar mágico, perfeito, maravilhoso, e também acho que nenhum profissional, ele é como uma boca de jacaré, assim, que vai como um foguete performando sempre cada vez melhor, né? A gente é meio que uma montanha russa, às vezes. Tem um dia que você tá melhor, tem um dia que você não tá bem. Sem dúvida. Né? Tem um momento da sua carreira que você tem um boom e faz entregas espetaculares. Consequentemente, seu gestor pode esperar uma caidinha depois, né? E depois você sobe de novo. Não é uma coisa constante, né? É algo que vai ter mudança a todo momento. Então, por isso que eu entendo que pesquisas ferramentas, né, de pesquisa de clima, canais abertos, um gestor aberto que consegue ouvir o seu time e vai trazer insumo para a gente a todo momento corrigir a rota. Né? Num determinado momento era essa ação que ia ser legal, depois num outro momento a necessidade vai ser outra, e assim por diante. Então, eu, né, da minha experiência, vivo num redemoinho o tempo todo, né, para tentar resolver questões que são, às vezes, até um pouco mais operacionais e que precisam da atenção, e sempre com o ouvido tentando manter essa escuta aberta, ativa, para que a gente receba esses insumos e possa a todo momento repensar atitudes, ações, né? A gente estava conversando ali embaixo um pouquinho antes de começar aqui, eu estava dizendo assim que
há um tempo atrás, a gente trabalhava com processos de seleção, vamos dizer assim, que 50-50. 50% estavam trabalhando, 50% dos candidatos estavam desempregados. Hoje, eu trabalho com 90% empregados, né? Olha, que bacana. A gente mudou totalmente. Mudou muito, né? A gente quase não tem ninguém desempregado mesmo. Eu tô dizendo do perfil em que eu trabalho, né, gente, na cooperativa. Então, assim, é muito desafiador também, porque a gente precisa trabalhar a marca empregadora para que as pessoas queiram, me escolham para trabalhar. E aí, uma dica para quem tá me ouvindo aí, tá buscando, né, oportunidade, falando do lugar de recrutador, assim, quando você for fazer uma entrevista, nunca deixe de pesquisar sobre a empresa onde você está se candidatando, né? Entre no site dessa empresa, procure saber quais são os valores dela, né? Se você tiver acesso à visão, à missão, para você saber para onde essa empresa está querendo ir, bate com o que eu quero para minha vida, minimamente, né? Vai parecer comigo, esse tipo de trabalho parece comigo, porque se hoje as pessoas têm essa oportunidade de escolher a empresa onde trabalham, não pode ser uma escolha cega, você precisa fazer uma escolha de verdade, né? Pesquisa a respeito. Né, nem que você vai produzir. Tem uma outra coisa também que eu queria colocar para vocês, assim, para quem está nos ouvindo, também é o seguinte. Quando ela falou de dificuldade de fazer processo seletivo com as empregadas, não é porque as pessoas não têm oportunidade. É porque hoje é muito diversificado. Tem gente que trabalha por conta própria, tem gente que mexe com serviço e tal. É verdade. Então, assim, não é questão de o perfil do candidato mudou muito, né? Mudou muito. As pessoas estão mais exigentes. Então, assim, para quem é líder, eu acho que o cara vai ter que ficar... O cara, a moça, o homem, quem seja lá, esteja na posição de liderança. Eu acho que vai ter que fazer parte da agenda diária dele. Não é só um momento no ano, não é só uma reunião de trabalho, é uma questão de dia a dia. Feedback constante, né? Porque as pessoas estão demandando mais isso, elas estão questionando. Hoje é natural a pessoa chegar e falar assim, eu não quero mais trabalhar aqui. As pessoas estão trocando, às vezes, empregos bons e certos, né? Vamos dizer assim, de uma estabilidade para tentar se arriscar, e eu acho que o mundo vai ficar cada vez mais assim. O Brasil está batendo recorde de pedidos de demissão, de pedido de demissão, né? já tem alguns meses já, que nós estamos chegando a casa de 500 mil de pessoas por mês pedindo demissão. Por mês? Isso é dado. Caramba. Isso é dado. Porque as pessoas estão se questionando, falam, isso aqui faz sentido para mim? Verdade. Ou eu tenho um gestor que não é bom comigo, o cara não me ajuda, peraí, vou trocar, sabe? Eu tenho muita crença que não é que isso vai piorar, isso vai ser cada vez mais natural. E os gestores e as gestoras vão ter que fazer disso o dia a dia delas. Porque se ele achar que ele vai conduzir a equipe somente na base do comando e controle, ou somente fazendo o que se espera, você não cumpriu nada que é a sua obrigação, eu acredito que a pessoa vai ter problemas. Né? Acho que vai ter muito problema. Acho que aí volta para a liderança. Sempre, vai ser sempre o papel dele, o quanto que ele acredita nisso. Quanto que ele aborda as pessoas, saber que cada um sente de um jeito, isso que a Marcela falou é delicado, mas ao mesmo tempo é importante, né? Sim, o jeito que eu falo com a Ione, se eu falar a mesma coisa com o Ricardo, pode ser que ele tenha uma reação diferente, ou vocês são um casal, então assim... normal, né? E graças a Deus, né? Que é diferente, né? Graças a Deus. Eu queria colocar uma pimentinha aí. Opa! Tá super, né? Eu defendo aqui a coluna empreendedorismo e eu trago assuntos, pautas dessa área. Então, mas eu sempre deixo claro que existe um outro lado da moeda. Tem pessoas que não querem empreender e tá tudo bem. Tem pessoas que não têm veia empreendedora e tá tudo bem. Mas também não pode se acomodar em ser só um empregado, um funcionário, um colaborador, o nome que quer que seja, de carteira assinada e tá tudo bem. Não. Que seja um funcionário, um colaborador empreendedor. Com certeza. Como que vocês veem isso na empresa de vocês? Ou mesmo um olhar pessoal, como gestores que são, líderes que são de gestão de pessoas, quando vocês percebem pessoas que elas são empreendedoras, fazem gestão da carreira dela, não delega para a empresa a gestão da carreira dela. Como é que vocês veem isso? Pode, Marcela. Sempre perguntas difíceis, eu deixo sempre a Marcela. Eu não faço tanta vergonha. Eu vejo com muito bons olhos. E eu acho que é isso que a gente espera do time, né? Que as pessoas tenham proatividade, tenham iniciativa, tenham visão de inovação, né? Procurem
olhem para a tarefa que estão fazendo e procurem um jeito melhor de fazer aquilo a todo momento, né? Hoje eu faço dessa forma, mas o que eu posso fazer para fazer isso mais rápido ou mais assertivamente, né? Sim. Então, um pensamento analítico. Essas são as características fundamentais. Eu estive agora no CBTD, que é o Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, né? Fomos a São Paulo para o evento. E uma das habilidades do profissional do futuro, que é futurologia, né, gente? Porque o futuro, mas enfim, é o que se... Amanhã já tá valendo. Mas é isso, assim, é o que estão dizendo pra gente que o profissional do futuro vai precisar saber é fazer perguntas, né? Fazer perguntas certas. Porque pensando em ChatGPT, se eu fizer a pergunta errada, ele me dá a resposta errada. Sim. Sem dúvida. Né? Ele vai sempre trazer resposta, mas provavelmente vão ser muitos errados. E se você a fizer resposta uma tá lá, pergunta assim, como fazer um bolo? Ele vai te dar uma receita. Agora, se você disser como fazer um bolo saboroso, macio, pro aniversário de 80 anos da minha mãe, que eu gostaria muito que ela ficasse feliz e se lembrasse de um sabor, não sei o quê. Aí, Eu sei que ele vai te responder. Ele vai falar Casa dos Bolos. É isso mesmo. O pessoal lá é bom mesmo. É bom mesmo. Tem Os uma caras são riqueza bons. de detalhe, Os né, caras na são bons. pergunta, né? Mas foi o que você falou, saber perguntar até com o Google mesmo, né? A resposta tá lá. A gente tem que saber perguntar, né? Então, essa habilidade, vamos dizer assim, que seria a habilidade Gostei. do profissional do futuro, né? Fato. Saber fazer perguntas. Eu acrescentaria assim, esse perfil desse profissional que você falou, de empreendedor da empresa, ela falou de marca empregadora, né? Ou seja, é uma marca que as pessoas olham e falam assim, eu gostaria de trabalhar ali, lá. né? Eu acho que isso já é comportamento natural da pessoa. Né? Eu trabalho numa empresa de marca empregadora, então eu tenho que ser o cara da empresa. Sim. E aí eu falo muito do sentimento de dono. Eu trabalho numa multinacional, na ArcelorMittal, eu sei que eu não sou dono da caneta lá. Ok, mas eu tenho a minha responsabilidade, eu tenho a minha entrega. Então, você acreditar que aquele negócio ali, o seu quadrado, é seu, adianta muita coisa e as pessoas percebem isso facilmente. Quem Isso é gestor. atrai quem tá de fora. E você vai começando a ver, ver. opa, aquele cara ali é diferente, aquela pessoa ali trabalha A diferente. autorresponsabilidade. Poxa, né? A isso marca é. empregadora serve pro funcionário. Pro também, funcionário. pra trabalhar a marca dele, Exatamente. né? O cara fala assim, olha, a minha marca é isso, eu tenho sentimento de dono. E uma outra coisa que eu queria destacar, a pessoa que tem esse sentimento de empreendedor, trabalhando, né, vamos falar de fichado, que é o que todo mundo fala, ele é meio inquieto, num bom sentido, sabe? Sim. Ele não consegue ficar quieto, Isso é não. Eu muito vou fazer tal positivo. coisa, eu vou ver um vídeo no YouTube que vai me ajudar, ou eu vou ver algum curso gratuito que eu vi que abriu, vou estudar um idioma, ou eu vou tentar treinar numa outra posição que talvez eu vou aprender algo. Pessoa inquieta. Curiosa, né? A gente fala aqui, né, curisco, um paraquedo, andando para um lado, para o outro. Então, eu gosto disso. E uma outra coisa que eu não poderia deixar de falar é que a pessoa ela tem prazer em ensinar também. Ah, isso é bom. Quem gosta de ensinar ao outro vai longe. Verdade. Vai longe na vida, vai longe no legado, vai longe de percepção. Porque a pessoa ali me ensinou alguma coisa. Sim. Como você já me ensinou muita coisa, tô falando pro Ricardo aqui. Ricardo já me ensinou. Eu tenho certeza que eu já ensinei alguma coisinha para ele. Muito. Quando a gente trabalhou junto. Mas a pessoa que tem prazer em ensinar, ela naturalmente ela é empreendedora, porque ela vai sempre buscar aprendizado, ela vai aprender, fala, não posso ficar só comigo, tem que passar para alguém, sabe? É verdade. Você falou uma coisa gosto que disso. eu já ouvi há um tempo que eu estive assinada, a pessoa falando sobre isso. Você não tem medo de ficar ensinando tanta coisa? Hoje é ela que assina minha carteira. Entendi. Eu sou empregado dela. Você não tem medo de ficar ensinando para outros colegas de trabalho e eles tomarem seu posto de trabalho, não? Eu falei assim, isso pode acontecer, mas pode acontecer com o seu também. Então, assim, eu não tenho esse medo, porque antes de ter o medo, preocupa em fazer sua entrega bem feita. E nada melhor do que depois de um tempo você encontrar uma pessoa que a pessoa vira para você e fala assim, olha, lembra naquele momento lá, você me ajudou de alguma forma, profissionalmente você me ajudou de alguma bacana, forma. né? Para mim, posso falar gol de qual time, né, para não dar problema. Mas é um brigadeiro. É um brigadeiro da vida, vamos dizer assim. É alguém te dá um retorno desse, falar assim, ó, lembra daquele cara que eu tava agarrado, não tava conseguindo entregar? Você me ajudou, cara. Eu não vou esquecer isso. Pô, isso pra mim é brigadeiro.
Olha, eu não aguento, ele me faz lembrar a quinta série. Ele falou, brigadeiro levantou a bola. Brigadeiro é o quê? Mais que delícia, salgados e doces. Eu não consigo. Os nossos ouvintes estão ganhando e vocês também, nossos convidados também vão ganhar. Que legal. Agora, hoje, existem ferramentas assim que são, não sei se é a palavra correta, assim, universais. Ferramentas de gestão de pessoas que a gente pode aplicar além do âmbito profissional. A gente pode aplicar na nossa vida. Um exemplo, uma ferramenta de relacional que a gente pode usar. Na família, na família, com os nossos amigos. Existe? Existe. Feedback, por exemplo. Técnicas de feedback são importantes. Acontece na empresa, mas elas ajudam. De novo, eu vou deixar a especialista falar. Ela entende bastante dessa parte. Então fala do feedback aí, Marcela, só pra gente ver. Feedback é legal. O feedback é esse momento em que você senta, né, dedicado a uma conversa e a pessoa vai te apontar alguma situação, por exemplo, que está incomodando ou talvez esteja legal, né? E você está ali dedicado para conversar e tentar resolver aquela situação. Porque às vezes no dia a dia, por exemplo, da nossa vida, você não para ter uma conversa. Casais. É tudo correndo, né? Tudo filho, mãe, filho, pai, filho, né? As coisas vão sendo ditas, soltas, às vezes você não consegue amarrar todas as pontas. Verdade. Então, sentar, né? Em casa, às vezes eu falo, eu tenho o João Marcos, né? Meu filho, meu girassol, um amor grande, imenso, e o Marcos, meu marido. A gente fala, no momento da reunião, né? Vamos sentar aqui, acertar as pontas, acertar os ponteiros, porque tá saindo do nosso controle. Então, vamos sentar e vamos conversar. Então, eu acho que essa é uma ferramenta que a gente pode usar para a vida, né? Não só para o trabalho. No trabalho serve, porque quando a gente a todo momento precisa alinhar as expectativas, novos projetos, novos desafios, algo novo que aconteceu. Então, você senta, conversa e segue fazendo trabalho, né? Então, acho que é uma ferramenta legal. Eu gosto muito de feedback, recebo bem e considero que eu faço também bem. E tem a relação com a escuta. A gente não escuta mais as pessoas, né? Então, a pessoa começa a falar, você em algum determinado momento você fica distraído, vai olhar alguma outra coisa, olha a tela. Ou então pega o celular e olha a tela. Celular, ou então, assim, complementa a frase do outro. Né? A pessoa não terminou de falar, você já complementa. Assim. Então, é uma ferramenta que eu acho que agrega ao feedback que a Marcela trouxe, que eu acho que é o 01 mesmo. Processos de feedback são muito importantes para a gente saber como é que a gente está pela visão do outro. Mas é fazer uma escuta genuína mesmo. Eu costumo dizer que é estar para o outro. É difícil demais, porque tem toda a distração, barulho, não sei o quê. E você, normalmente a gente é mais ansioso, você quer complementar. Então eu entendo assim que você fazer um bom processo de escuta, sem julgamento, sem ficar fazendo caras e bocas, porque às vezes você está falando com a pessoa fica fazendo careta pra você. Você está pensando na resposta. Pensando na resposta, né? Não olha para você direito e tal. Verdade. Eu acho que isso é massa de fazer, inclusive no âmbito familiar, e a gente está fazendo pouco. Assim, todos nós. Eu não estou me excluindo dessa realidade, não. A gente faz isso pouco, porque é o retrato do mundo hoje, tá tudo certo, ok e tal. Mas se a gente puder fazer, sabe, um momento assim de sem tela, desconectar. Vou me lembrar da noite de ontem lá. Se o Matheus estiver me ouvindo ontem, ele foi vencido no Uno ontem. Foi vencido? Não acredito. Perdeu no Uno. Matheus deixou para ganhar. O Uno fomos a minha esposa, a Lúdia, o Matheus, o meu filho, a Kelly, a minha cunhada, nós quatro jogando lá. Que delícia. E foi uma maravilha, né? Você não vê o tempo passar, dá risada, né? Sem tela, sem nada. Casa faz muito sucesso também. Uno, então assim, outra dica então nós vamos passar. Família, joguem Uno. Né? Se precisar de consultoria, já que eu ganho bastante, pode chamar também. Então, é isso. Coisa lá em casa simples. O campeão é o João, viu? O João Marcos ganha. Ele é muito bom em estratégia. Cada vez mais que a gente tenha assim, evolução das coisas, tecnologia, inovação, inteligência artificial, cada vez mais nós vamos ser demandados em ser simples. Não tenho dúvida disso. Ser simples com as pessoas, tratar bem o outro, escutar, dar feedback. Isso vai ser demandado. Eu sei que é futurologia também, né, Marcelo? Nós falamos aqui. Mas vai ter demanda para ser simples. Sempre vai ter. Isso é bacana. Semana passada a gente conversou sobre isso no podcast aqui, sobre essa questão de família, né? Casal, principalmente, conversar e tal. Você fica ligado aí que você está ouvindo, vai sair hoje
às 15 horas no canal do Portal da Conversa, o podcast da semana passada no YouTube, tá? A gente falou muito sobre isso. E hoje está difícil, né? A gente parar para a gente dar atenção, mas a gente começou a fazer isso tem pouco tempo. E a nossa vida se transformou. Nossa relação como casal se transformou e reflete nos nossos filhos, reflete na nossa família, reflete no ambiente que a gente está. A gente começou a perceber os nossos filhos mais próximos de nós. Aquele negócio do filho ficar enfurnado dentro do quarto jogando videogame, naturalmente, sem a gente cobrar, eles começaram a se aproximar mais da gente, sem a gente ficar, para com isso, não. Tipo, Entendi. a nossa mudança começou a gerar mudança na nossa família. E é sensacional. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, para ver a opinião de vocês. A gente ouve muito falar sobre motivação. E hoje está muito na moda, né? Performance individual, não sei o quê. Alta performance, parará. Queria saber de vocês. A motivação... Ela realmente... Já estão fazendo careta. Já estão batendo papo. A motivação... Já estão fazendo careta. Não, vai lá. Esquece o microfone. Não, agora você começou. Tá bom. A motivação realmente ela vem de dentro ou o ambiente externo influencia? Qual é a opinião de vocês? Qual é a opinião de vocês? Ou um tem mais a visão de vocês. Ô, Wander, essa pergunta é sua. Tá a gente passou a bola. Pra mim, não tem nada melhor na vida do que equilíbrio. Se você tem um ambiente que te estimula, lógico que vai te ajudar. Mas se internamente você não está com expectativa ou não está animado, ele não vai fazer muita diferença. Da mesma forma, se você estiver muito animado e chegar num ambiente que não te proporciona isso, você vai ter dificuldade em ter motivo para agir, que é o significado da palavra. Então, eu acredito absolutamente em equilíbrio. Não sou muito fã desse negócio, é tudo interno, e não sou muito fã do negócio que é tudo externo. Quem aqui já não foi numa festa, se arrumou todo empolgado, chegou na festa, estava muito ruim. Ficou né? xoxo. Ficou xoxo. Né? E quem aqui chegou desanimado numa outra festa, assim, sem baixa expectativa, chegou lá, negócio tudo animado, todo mundo dançando, se divertindo. Então você falou, opa, deixa eu dar uma levantada. É um exemplo simples, tá? Eu sei que é muito simples, mas vale para o dia a dia. Não acredito em nenhum extremo, nem acredito mais no equilíbrio. Bacana. E acho que essa palavra, essa motivação, tem a ver com fazer planos, com sonhar, com traçar metas, sabe? Quando você tem um plano, pode ser o mais simples, assim, por exemplo, né? Nas próximas férias eu quero ir para Porto Seguro. E aí você vai, durante um ano, por exemplo, você vai construir aquela sua jornada ali, você vai procurar um roteiro, se você vai de ônibus, se você vai, sei lá, de carro, de avião, enfim. Né, fazer um planejamento financeiro, sonhar com aquele momento, o que você vai fazer quando você estiver lá. Então, isso é como se fosse um motor 2, assim, um propulsor das coisas que você vai fazer, né? Pode ser comprar uma casa, não sei. É importante que a gente sonhe, que a gente tenha planos, né? Por exemplo, falando, né, as crianças hoje, às vezes elas sonham pouco porque elas têm tudo que elas precisam, né? E esse sonhar, no meu entendimento aqui, pequenino, é uma coisa que a gente aprende mesmo no decorrer da vida. Então, às vezes eu vejo adolescentes que, às vezes você pergunta assim, o que você quer? O que você quer da vida? Sabe responder. Porque às vezes nunca precisou sonhar com uma boneca que a gente ganhava no Natal, né? Só no Natal, verdade. Então, aí hoje ganha qualquer momento. O refrigerante era só domingo. Então isso ajuda domingo, a gente a criar, né, uma trajetória, um caminho. Eu vejo muito as pessoas também, assim, sonhando pensando num lugar profissional, como você disse, assim, eu gostaria de ser promovido, mas não tá a fim de trilhar o caminho para chegar naquele lugar. Então também não adianta só ter um plano, você precisa topar trilhar aquele caminho até lá, trilhar a jornada. E já houve quem disse que a felicidade está na jornada e não no destino, né? Eu não lembro quem falou essa frase. Então, acho que motivação tem muito a ver com isso, assim, com sonhar, com traçar metas, traçar um plano e topar a jornada. E muitas vezes, trazendo isso para o âmbito familiar, nós pais também precisamos trazer isso para dentro de casa, né, Marcela? Os nossos filhos, como a Marcela disse,
Eles precisam que a gente também olhe para dentro da casa da gente, olhe para eles ou elas. Um dia desse aí para trás, uma mulher me perguntou assim, nossa, eu tenho 2. Ela, como é que você faz para os seus dar conta? Você estuda quantas horas com eles? Você que faz o dever deles? Você que faz o dever com eles? Como é que funciona isso tudo? Por que você diz que não tem tanto problema assim com isso? Eu não tenho problema, né? Nem tanto, não tenho problema. Lá em casa a gente conversa muito. Então, assim, a gente conjuntamente, nós pais e os filhos, chegamos num acordo de ter rotina, porque é saudável todo mundo ter rotina. Então, eles têm rotina para o lazer e para o fazer. Sim. Então, assim, por isso que traz equilíbrio. E é importante que os nossos filhos, nossas crianças tenham essa rotina, gente. E aqui, olha, para todo mundo de coração, não depende de dinheiro. Não depende de quanto o pai e a mãe ganham, que posto de trabalho o pai e a mãe tem. Depende do quanto você está disposto a doar e servir para os seus filhos. Foi você que colocou. Perfeito. Então, assim, depende do quanto que a gente quer entregar. E isso, automaticamente, na minha humilde opinião, chega lá em vocês, no mundo do trabalho. Sim. Com certeza. Que são valores. Correto. Com certeza. Ô Ione, talvez para o ouvinte aí que quem está participando, eu vou me atrever a dizer uma coisa aqui. Joga tudo que a gente falou fora e pensa que gerir pessoas parte de exemplo. Sim. E exemplo que eu falo assim, igual você está falando a relação nossa com pais, eu sei que eu dou bons exemplos pro meu filho e às vezes dou péssimos exemplos para ele. Somos humanos. Somos humanos. Se você partir desse princípio de que você pode ser exemplo para alguém, você vai trabalhar melhor com pessoas. Verdade. Eu vejo isso assim claramente em líderes que a gente... Marcela sabe disso, que a gente vê. São líder nato, que você não precisa ensinar o cara a ser gestão de pessoas. Ele já sabe fazer isso, ela já sabe fazer isso. Porque eles têm assim, eu preciso ser exemplo de alguma forma. Eu não quero ser exemplo para ninguém. Mas eu preciso saber que a pessoa às vezes vai me enxergar como exemplo. Não é ser arrogante, falar assim, eu sou o melhorzinho, aí todo mundo vai me olhar e vai fazer igual. Não é isso. Não quero soar arrogante de forma alguma. Mas é saber que eu estou sendo olhado. Sim. Sem dúvida. Quem faz gestão de pessoas, hein, principalmente de pessoas, sabe que vai ser observado. Sim. Então, um dia lá que a Marcela falou que eu vou estar mais para baixo, eu dar uma mancada, opa, aquele ali não é o... E a gente pede desculpa, E a gente pede desculpa, eu errei, foi mal, não é... Sim. E tá tudo certo, e vamos seguir em frente. Então, isso que você trouxe, assim, de coração, eu achei legal você ter falado. Seus filhos estão fazendo isso que vocês disseram, porque estão vendo exemplo de casa. Sim, sem dúvida. E é uma responsabilidade gigante. É muito difícil, né? Porque a gente, igual a Marcela falou, a gente vai errar. E vai errar muito. Mas exemplo arrasta. Com certeza. Motiva, e dá fôlego, dá energia. Dá isso que a Marcela falou, onde é que eu quero chegar, o percurso que eu tenho que ter. Eu vejo dessa... É muito simplório falar aqui bonitinho. Claro, opa, é um desafio, né? É assim que a gente tem que acreditar, né? Agora, é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Porque o que adianta também a pessoa ser um excelente gestor de pessoas no trabalho, no seu empreendimento, e em casa a pessoa não consegue administrar? Perfeito. Houve um momento em que parecia que éramos duas pessoas, né? Eu sou uma pessoa, um profissional em casa. Falava assim, deixo meus problemas em casa e depois deixo meus problemas no trabalho quando eu for para casa. Isso não existe, né? Isso não existe. A gente é um só, né? Sim. E a gente leva todas as coisas com a gente. Agora é preciso saber lidar com essas coisas, né? Às vezes o dia que eu tive um problema na minha casa, eu tô passando por uma situação complicada, eu não posso descontar. Sim. Né, numa outra pessoa, eu vou ficar mais quieto, eu vou, né, talvez naquele dia não conviver tanto com as pessoas, ou mesmo avisar pra pessoa, né, Marcelo? Ou não tô legal. Mais assertivamente, né, conseguir nesse nível de falar, hoje eu não tô muito bem, vou ficar quieto. Até porque a pessoa também entende o sinal, né, de uma forma mais fácil, porque às vezes pode achar que interpretar de uma outra forma. Ou eu achar que é até com ela ou com ele, com né? certeza. Uma palavra que eu guardei pra minha vida é da área de vocês, aprendi com uma psicóloga, inteireza. Nós todos temos que olhar pra gente, somos
inteiros. Sim. Então, Você tá inspirada hoje, hein? Não é? Opa! Essa Tá me achando? inteireza aí É bem Eu tô legal, pegando viu? por Tem uma osmose. caneta pra Eu vou olhar anotar. no Essa celular palavra é daqui a pouquinho. nova, achei muito Eu tô pegando legal. por Vai lá. osmose com os dois Vamos ali, lá. ó. E dá-lhe Google. Vai. Mas é bacana que, assim, é um olhar mais humano pra gente, né? E também tirar a capa da invencibilidade nossa, que a gente traz o Superman, a Mulher Maravilha. Não, a gente também é frágil em alguma área, em algum ponto. E quando a gente traz isso à tona, falar, hoje eu não tô legal. Né? E tá tudo bem pra todo mundo. Né? O que a gente não pode é quando esse não tá legal, o outro pagar a conta. Perfeito. Com certeza. Tanto no trabalho quanto no ambiente familiar ou de amizade, o outro não pode pagar a nossa conta. Com certeza. É verdade. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Processo de seleção de pessoas. Hoje, a inteligência artificial está aumentando, né, assustadoramente. E como é que vocês veem isso daqui a alguns anos? Porque, lógico, tem, né, hoje já tem, né, aquele GUP, aquele negócio todo. Tem umas etc. empresas que fazem isso. Mas tem também o tete a tete ali, você olhar no olho, sentir como é que é a pessoa. Como é que vocês pensam isso? Se isso é bom, se isso é ruim? O processo de seleção de pessoas. Inclusive, tem um processo de seleção de pessoas que eu achei legal que o Wander falou, e tudo começa lá, né? Às vezes você coloca a pessoa dentro da empresa, você reclama, pô, esse cara aí não sei o quê, mas você esquece que foi você que selecionou o cara no início, né? Correto. Então, você começar o processo correto, provavelmente vai dar certo no final. Isso também não é só a empresa, é na sua vida. Imagina você usar, isso que eu quero a opinião de vocês. Não é para rir, não. A inteligência artificial precisa escolher a sua esposa, você escolheu o seu marido. Porque Mas é um processo, uma escolha. e é um processo seletivo para a vida toda. Acho que é o processo mais seletivo, mais importante da sua vida. É ou não é? Pensa na resposta, que eu queria dar um recado aqui para o pessoal antes de vocês responderem. Ó, lembrando que o Portal da Conversa e o podcast do Caramba tem o oferecimento do Cicobi Credmap, da Visão Contabilidade, da Ótica Novo Mundo, do Box Mineiro Franquia, do Med Center Hospital Dia, do aplicativo Vaimob, da Barbearia Garbo, da OAB aqui de João Monlevade, do Médio Piracicaba, da Patrícia Linhares Podóloga, da Pro Saúde de João Monlevade, do restaurante Búfalo Bill, da Casa de Bolos, do Mais Que Delícia Salgados e Doces, da Clínica Veterinária São Vicente, da Biju Mania, da Locar Imóveis e da Clean Olhos Paolinelli. Buffalo Bill, daqui a pouco a gente tá chegando aí. Deixa minha torta de bacalhau pronta aí que eu tô com fome. E aí, gente? Inteligência artificial no processo de seleção, o que vocês acham? Vocês, assim, na opinião de vocês, tem que ser tudo artificial, tem que ser tudo tete a tete, meio a meio, depende da posição que a pessoa entra na empresa? O que vocês acham? Antes da gente responder, dá pra gente correr aqui da sala, que agora... Estamos batendo um papo. A gente já pode ir embora. Já pode pegar. Valeu, obrigado, um abraço pra todo mundo aí. Então, hoje eu uso IA nos processos de seleção, é? né? A gente já tem a ferramenta para fazer trabalhos que são mais operacionais. Por exemplo, eu tenho estou criando uma situação hipotética. Eu tenho uma oportunidade em que as pessoas precisam ser formadas em administração, por exemplo. Então, hoje a IA já consegue eliminar, não me apresenta para que eu leia currículos que não sejam formados em administração. Entendi. Também, por exemplo... o primeiro filtro ali. A pessoa já tem um currículo digitado, né? Então, quando ela entra no site do Cicobi Credmap para fazer o cadastro, ela não precisa digitar tudo de novo. A inteligência artificial faz a leitura do currículo e já preenche o cadastro. Então, faz matches, enfim. Então, eu uso nesse sentido, mas o final do processo é conduzido por entrevistas, né? Hoje eu tenho uma profissional de RH que trabalha comigo, a Dafla, muito competente, dedicada, que faz esse processo de primeira triagem, e eu e ela conduzimos as entrevistas finais. O final do processo é feito por humano, olho no olho, né? Buscando esse fit cultural, né? De alinhar
como a gente falou no começo, os valores, as expectativas da pessoa com os valores da Credmap e com as expectativas do gestor daquela oportunidade. Então, acho que isso não vai mudar nunca, gente. Assim, para um bom processo de seleção, a gente pode aliar a inteligência artificial ou qualquer outra tecnologia para a gente ter agilidade, né, para a gente conseguir tratar dados mais rapidamente, mas o final do processo precisa ser feito de humano para humano, olho no olho, para que a gente consiga, de fato, ter um processo assertivo. Né? Entendi. É a mesma coisa, né? Só para dar um exemplo, para ficar claro para as pessoas. Quando eu comecei, em 98, fazendo estágio em recursos humanos, me colocaram numa sala e falaram assim, você está vendo que as caixas ali, você vai ter que separar por ordem alfabética os currículos, por função, por tempo de experiência. Então a gente usava post-it para separar. Foi um trabalho que durou 2 meses, assim, eu e mais outro estagiário fazendo esse negócio. Impensável, o volume de papel, assim, era Aqui, algo... vou te contar uma coisa. O meu primeiro estágio em RH, né, foi na BMS, né, que era o antigo RH da Arcelor, fazendo o primeiro programa de trainee da Arcelor e trabalhando com caixa, tá? Fazendo seleção de sei lá quantos mil currículos que tinha. De novo, para as pessoas ouvirem por que a gente é novo há muito tempo. É isso. Isso foi lá em 95, acho. Eu fui um pouquinho depois. Então, não tem outro recurso de que o mundo não seja digital, inclusive em currículos. Por mais que a pessoa tenha um currículo, quer entregar o currículo, ela vai encontrar dificuldade para deixar esse currículo numa empresa, porque grande parte das empresas hoje estão usando essas ferramentas de inteligência artificial para ajudar nessa separação. Lembrando que processo seletivo, o objetivo dele é reduzir margem de erro. Porque toda empresa tem lá o ideal, é aquele lá que eu quero lá, mas não vai encontrar. Não existe o cara ideal. Então, quanto mais a gente usa ferramenta, tanto de avaliação, de inteligência artificial, e faz o tete-a-tete com a pessoa, leva a pessoa para conhecer a empresa, conversa com ela, enxerga, menos chance de errar você tem. Mas, o único cuidado que eu coloco da inteligência artificial é o que a gente vê acontecendo hoje no celular da gente. Eu vou lá e coloco assim, eu vou lá e vejo uma roupa na internet, da marca XPTO, e acabou a sua vida. Eles vão te mandar essa marca, onde você for entrar, vai aparecer essa marca lá. Entendi. Porque os caras vão aprender como é que você comporta, o que você olha e tal. Se as empresas fizerem isso somente em inteligência artificial, o problema era só selecionar aquele tipo de pessoa. Entendi. E aí eu acho perigoso. Não estou dizendo que não é para usar. Mas não pode ser o único filtro. Mas não dá para ser só ele. Não dá para ser só ele, porque senão no futuro eu só vou ter gente daquele tipo. Eu não vou conseguir ser diverso, não vou conseguir ser inclusivo. Né? Tem um monte de pepino nessa história. Desculpa, eu tô rindo aqui que a ouvinte está mandando aqui. Eu sou ideal para ganhar os prêmios aqui. A IA me escolhe. Olha só, a IA vai escolhê-la. Já. Pela criatividade, nós já temos uma vencedora, de pelo menos um prêmio. Aí. Ô, Wander e Marcelo, outra expressão que eu aprendi também recentemente, e acho que tem a ver com o que vocês estão falando, e gostaria de ouvir a opinião de vocês, alinhar as expectativas, que hoje em dia todos nós devemos fazer gestão de expectativas. E aí fala de quem está contratando e quem vai ser contratado. Nesse momento aí que vocês estão falando, é um momento de realizar isso, não é isso? Com certeza. Nessa entrevista que a gente faz esse alinhamento, eu costumo falar que eu rezo uma missa, assim. Eu gosto de colocar as coisas claras, colocar as expectativas, as possibilidades, os desafios, né? Pra ver, é isso mesmo que você quer? É isso mesmo que se encaixa na sua vida? E com muita cautela, porque às vezes quando a gente está procurando uma oportunidade, você nem escuta direito o que está falando, porque você quer o trabalho. A necessidade, né? Você quer o focado na necessidade. Você nem está escutando aquele contexto. Será que ela falou isso lá na entrevista? Eu costumo falar, repetir, a gente tem o hábito, né? O Scope Credmap tem o hábito de ter momentos diversos com o candidato e repetindo essas coisas para que ele tenha a oportunidade de checar, né? E de elaborar aquilo ali com ele para que a gente tenha certeza. E, gente, são muitos anos aí de carreira, de estrada, mas eu não tenho bola de cristal.
Né? Não acredito. Não dá pra acertar. Não dá. Eu não consigo, né? Não dá. Então, assim, a gente comete erros, Nossa né? Senhora. A gente contrata pessoas que depois não se adaptam, a gente faz todo o processo, usa todas as ferramentas que estão aí disponíveis no mercado e ainda assim são pessoas, né? E pode dar certo, como pode não dar certo. A ideia da gente, como o Wander falou, é mitigar o erro, tentar acertar o máximo que for possível, mas os erros vão acontecer e a gente vai precisar recalcular a rota, né, refazer o momento. Agora, semana passada mesmo, eu tive um desligamento de uma pessoa que entrou e falou, não é o que eu queria, eu quero sair, não me adaptei. Não, faz parte, né? A gente fez todo o processo e ainda assim não deu certo. Mesmo não deu. E assim, se vocês me permitem acrescentar o que a Marcela trouxe, tem que jogar limpo. Sim. Joga limpo o tempo todo. Nós estamos mexendo com a vida das pessoas, né? Você vai fazer uma proposta para uma pessoa que mora em uma outra região, ela vai trazer a família dela. Nossa, isso é muito sério. Não dá para brincar com isso. Então, quer fazer gestão de pessoas, seja honesto, seja justo, seja verdadeiro, né? Olha, nesse ponto aqui nós não vamos conseguir. Eu preciso que você saiba disso. Porque senão é natural que as pessoas criem expectativas maiores do que a própria realidade. É natural, nós todos fazemos isso. Mas julgar limpo já te ajuda, porque depois você não vai poder ser cobrado nisso. Você não me falou. Peraí, não, eu te falei. Né? Eu te disse que era assim. Não pode ter surpresa para a pessoa. E para nós que estamos do lado de cá, na área de pessoas, na área de recursos humanos, a gente o travesseiro tem que estar fofo. Eu não posso ter essa responsabilidade assim, eu disse tudo que eu tinha que dizer, dei todos os caminhos, fizemos tudo que podia. Não adaptou? Ok, acontece. Ela falou, não tem bola de cristal, não tem uma poção mágica. E as empresas estão, me parece, né? Eu trabalho em uma só, mas tendo contato com outros profissionais de outras empresas, as empresas já estão percebendo isso. Que não dá para acertar o tempo todo, que não é uma verdade absoluta, mas precisa julgar limpo. Entendi. A notícia é ruim? A notícia é ruim? Não vamos ter que dar notícia ruim. Nós vamos ter que jogar aberto. Entendi. As empresas viveram aí durante o período de pandemia e muitas fizeram, a gente chama de layoff, né? Colocaram as pessoas em casa, fizeram acordo e tal. Você tem que jogar limpo numa hora dessa, é hora de crise, cara. Não tem que ficar cheio de dedo, não é assim, cara. Então, e aí? Como é que nós vamos fazer com essa batata quente? Eu acredito cada vez mais que transparência, né? Que a Marcela falou, vai ser cobrado. Não tem jeito. Isso é legal que você falar, porque também vocês como gestores, vocês devem sofrer pressão também, porque às vezes contratam uma pessoa com uma posição assim, de responsabilidade, às vezes a pessoa não se adapta, não dá certo, o pessoal deve vir em cima de vocês, fez processo de seleção errado e tal. Acho que nem você falou, com essa visão das empresas em que não é 100%, acho que também fica mais fácil conduzir o processo, ou menos difícil. Eu costumo fazer esse processo de seleção com o gestor. Bacana. E a decisão final é dele, né? A gente reparte essa bola. A gente influencia, tal, mas não é nossa. É nossa quando é do nosso time. Entendi. Isso, aí sim. Aí beleza. Aí é sim. meu. É isso aí. Mas eu sempre tento compartilhar, porque vamos acertar juntos ou vamos errar juntos. Né? Mas nunca uma decisão que seja minha. Os gestores estão sempre no processo de seleção, conduzindo essa entrevista. Até porque o cara vai trabalhar com ele, né? Exatamente. Faz todo sentido. Né? Fala aí. E com relação à questão geracional, falava-se em geração X, Y, Z e outras. Eu não consigo gravar isso. Nem eu. Eu nem sei que geração que eu pertenço. Somos todos aqui. Como é que está isso dentro do mundo corporativo? Igual uma vez eu ainda estava em sala de aula e aí um aluno falou: professora, eu não sei mais o que fazer porque eu não sou promovido, não me reconhecem e tal, e assim, entusiasta mesmo, sabe? Eu olhei para ele tão novinho. Bom, há quanto tempo você está na empresa? Ele já tem 3 meses, professora, e não acontece nada, eu já entreguei tudo. Eu falei, Então, assim, como é que tá essa geração hoje em dia lá no mercado de trabalho? E como lidar com isso? A velocidade do querer, né? Da querência. Assim,
Aí eu coloco outra questão também. Será que a velocidade das entregas que tem que fazer está na mesma velocidade da vontade de chegar nos postos de trabalho aspirados? Tá? Definitivamente é uma questão que vai ficar para todo mundo. Meu pensamento está sendo bem prático, tá? Eu não acredito nesse negócio de geração X, Y, Z, W. Essas nomenclaturas. Baby boomer. O que eu acredito é que os profissionais e as profissionais olhem para características de cada geração e incluam no seu menu. Bacana. Então, assim, é uma geração mais antiga lá que eles falam que é Baby Boomer, um nome até bonito, né? O que essa geração tem de positivo? Opa, aquilo ali é bacana para mim. Ao mesmo tempo que eu trabalho com jovens de 22, 23 anos lá, que são bem mais novos do que eu, e eu vejo situações e falo assim, isso aqui eu preciso aprender, porque isso aqui é massa para mim também. Eu com quase 46, eu vejo um menino de 23 anos fazendo, opa, isso aqui para mim vale. Eu, particularmente, não acredito nesse negócio que a empresa tem que olhar perfil X, Y, Z. Ela tem que lidar com todas as gerações e os seus profissionais têm que pegar o melhor de cada. Eu vejo assim. Quando a gente coloca essas coisas, né, de baby boomer, X, parece que são adversários. Eu entendo que precisam ser complementares. Parece que estão se competindo, né? Não acho que tem lugar para todo mundo. Pode ser complementar, né? Uma coisa que pesquisadores estão dizendo, né, que a gente está vivendo a primeira época em que essas gerações todas convivem no ambiente de trabalho produtivo, né? Todas elas estão produtivas ali convivendo. Então é desafiador nesse sentido, porque antes existiam menos gerações. Mas eu entendo isso como uma oportunidade de compartilhar, de aprender, de se desafiar, uma coisa que um baby boomer possa fazer muito bem, por exemplo, eles são muito voltados, por exemplo, para... Desculpa a minha cabeça de quinta série, esse negócio parece nome de cachorro, não parece? Quem nasceu até... Baby os boom. nascidos até 64, se eu não me engano. Não sou eu, graças a Deus. Não, é você, nem eu, nem nasceu. Mas então, quem nasceu nessa geração Marcelo. aí do pós-guerra, sabe? Que entrou no mercado de trabalho nos anos 50, 60, sabe? Geração mais, vou dizer assim, mais experiente, vamos dizer assim. Mas são focados, né? Mas por conta do mercado de trabalho, as empresas estão tendo postos que absorvem esse perfil. Também, com certeza. De 18 anos. Sim. Né? Eu acho que podem ser complementares, eles podem entender que um pode ajudar o outro, um faz bem uma coisa, outro faz bem outra coisa. E isso tudo contribui para o sucesso da organização onde eu estou. E se a minha organização tem sucesso, eu tenho mais chances também, vou ter mais oportunidades, vou ter mais chances também de ter sucesso, de crescer, de me desenvolver. Eu acho que é preciso entender. Houve um momento que falava que a gente não estava no mesmo barco, vamos dizer assim, né? Mas a gente está junto, todo mundo tem que ajudar a remar, cada um com a sua responsabilidade, cada um com a sua parte. E essas partes também são complementares. Se alguém não faz bem feito, interfere no resultado final, né? Então tudo isso precisa estar alinhado junto. Concordo. Né? Muito mais trazer para perto do que ficar falando assim, a sua geração é assim. Não, vamos conversar. Por que você... Talvez se você for dessa forma, vai te ajudar mais, sabe? Gostei, eu concordo com ela. Ou então aproximar, né, profissionais de áreas diferentes, até para fazer essa troca, né? Porque quando você tem como validar experiências, práticas, boas práticas, ganha todo mundo, igual a Marcela disse. Sim. Mesmo quando é de um mais jovem. Às vezes o mais velho fala, o jeito dele é melhor, e eu tenho que ter humildade para empreender e aplicar. Verdade, Com certeza. Verdade. Faz mesmo. E, assim, na opinião de vocês, o que poderemos considerar como pilares para a gestão? E já trazendo a bola já para quem vai ser um futuro gestor ou que está começando a pensar em si. O silêncio diz tudo, né? O silêncio. Sei, acho que coisas que a gente já disse, né? Saber ouvir, acho que é importante, estar aberto. Gostar de gente, você vai lidar com isso todo, né? Gostar dessa relação de gente.
E, por outro lado, tem coisas técnicas. Não deixe de estudar nunca, porque as coisas mudam a todo momento. Conheçam as ferramentas, né, de gestão de pessoas. Quais são as ferramentas que estão disponíveis? Como a gente falou, gestão de desempenho, pesquisa de clima, a gestão de treinamentos, desenvolvimento das pessoas, né? Conheça legislação, né? Que é algo que muda a todo momento, as condições, o que rege o trabalho no Brasil, o que pode, o que não pode, o que pode ser feito, como que são as questões de acordo coletivo, né? Então, assim, a gente precisa você precisa ter vários conhecimentos disponíveis para que você possa juntar tudo isso, misturar com essa condição de saber ouvir, né, de estar disponível, de gostar de lidar com gente, e aí depois sair algo legal lá na frente. E autoconhecimento também, acho que é algo bem importante, né? A gente só conduz as pessoas num caminho que você já percorreu. Se você não percorreu o caminho, você está conhecendo junto com aquela outra pessoa. Então não dá para poder guiar a outra pessoa, né? Então a gente precisa investir muito na gente, no autoconhecimento, entender seus limites, entender suas dificuldades, entender os seus gatilhos, para que a partir disso você consiga conduzir alguém em algum momento. Eu vou pelo que a Marcela trouxe primeiro. Estava pensando aqui no ranking aqui. Será que dá para fazer um ranking? É difícil, mas eu vou no primeiro. Gostar de gente. Quer ser gestor de pessoas, tem que gostar de gente. Saber que vai ter dias bons, dias ruins. E que você não vai estar bom, que você não vai estar não vai estar 100%, né? Isso é importante. Eu estou falando, inclusive, isso para mim. Porque eu me cobro muito, às vezes, como gestor de pessoas, e eu tenho tentado trabalhar isso mais forte, de saber que eu sou limitado, eu tenho os meus limites, mas gostar de gente, todo mundo fala assim, nossa, gente é complicado, lidar com pessoas é complicado. Me permita discordar. Quem não gosta de um abraço, quem não gosta de um sorriso, de uma boa educação, de uma gentileza. É bom demais. Todo mundo adora isso. As pessoas adoram. Você chega num lugar para ser atendido, você começa com um sorriso, não é? Vai te ajudar. Então, eu sei que as pessoas, né? Eu sei que as pessoas são complicadas, mas ao mesmo tempo elas são simples em algumas coisas. Esse é o 01. O 02 para mim é saber entender um pouquinho de emoções. São muitas, né? E muito difícil a gente às vezes fazer essa. Eles falam muito de inteligência emocional. Isso, eu acho isso muito complexo. Tá na moda hoje. Acho que é entender que as pessoas se emocionam, que têm emoções, que às vezes o lado racional vai ficar em segundo plano. E entender que isso vai acontecer. Esse é o segundo. E o terceiro, que eu também gosto bastante e eu tento praticar, é um prazer genuíno pelo desenvolvimento do outro. Para mim, não tem coisa mais legal quando alguém que trabalha comigo sob minha gestão faz um golaço, entrega uma entrega complexa, ou tem a oportunidade de crescer, ou é promovido, ou vira uma referência, ou é reverenciado. Pessoal, eu tive com uma pessoa X da sua equipe, eu não posso falar os nomes aqui, senão eu vou ser injusto aqui, mas eu gosto. Imagina você esquece Imagina eu esqueço um para trás aqui, segunda-feira eu tô no milhão. Pode não. Mas eu tenho um prazer absolutamente genuíno de ver o outro crescendo. Assim. Isso, para um gestor de pessoas, ver que a pessoa cresceu, evoluiu como pessoa, como profissional, isso me encanta absurdamente. Eu acho que são esses três meus aqui. Eu acho que é muito bacana a fala de vocês, que demonstra o olhar de vocês para a gestão. E em algum momento lá atrás eu ouvi que a pessoa falou que não ia me deixar crescer porque precisava de mim naquele posto de trabalho. E ela estava me limitando porque seria ela a gestora que ia me promover ou não. Eu falei, mas eu quero crescer. Não, mas eu preciso nesse posto de trabalho. Entendi. Então, minha jornada acaba aqui. Então, assim, o gestor de pessoas, ele também tem que ter esse olhar que vocês dois de empatia, né? De estar feliz com o sucesso do outro, porque foi você que ajudou a caminhada. Sim. Então, se eu evoluo, é fruto do seu também. Então, acho que, assim,
é um olhar que o gestor deve fazer para ele mesmo. Eu fui capaz de impulsionar aquela pessoa. Né? Então, eu fui um bom gestor, uma boa gestora. Agora, Um monte de falha, inclusive, né? Que a gente falha. A Marcela falha, eu falho, você falha. Todo e é humano e tá tudo bem. Mas você ter essa certeza é legal demais. Nossa. E foi o que eles falaram, né, Ione? Hoje também a geração mudou, então... não tá legal, a pessoa hoje tá picando a mula. Exato, exato. Então, assim, hoje também se o gestor se não se ligar nisso, ele vai ficar para trás. Vai perder, começar a perder a equipe, né? Gente, eu tenho uma notícia para você. Já estão chegando no final do programa. Vocês acreditam nisso? Não. Já passou mais de uma hora. Foi muito rápido. Muito rápido. Ou seja, teremos que marcar mais um podcast para falar sobre gestão de pessoas, porque foi sensacional, maravilhoso, gostoso demais. Eu queria demais. também mais tempo deles. Um aprendizado incrível para todos nós, para nós aqui, o Ricardo e Ione, para todo mundo que está ouvindo a gente, porque, igual a gente está falando, são técnicas, são conceitos, são valores que são aplicados no mundo corporativo, mas também a gente pode aplicar isso na nossa vida. Né? Porque pessoas, nós somos pessoas em todos os lugares. Igual a Marcela falou, não tem como ser, eu vou trabalhar e você um, Ricardo, e em casa você outro. Não dá, né? Mas vocês são psicólogos, só se o cara tiver algum distúrbio. Sim. Sei lá, né? Não tem jeito de fazer isso. Não dá para fazer, né? Queria agradecer demais vocês dois, foi sensacional, foi maravilhoso, bom demais. Vocês querem dar um recado final? Agradecer a todos, me senti muito honrada com o convite, feliz de poder estar aqui com vocês, compartilhar esse momento, espero que eu possa ter contribuído aí para vocês com alguma informação relevante e um bom final de semana a todos. E agradecer ao Wander também, meu parceiro aqui dessa conversa, foi muito bom. Obrigado a todos aí, bom revê-los, né? Revê-los bem. Obrigado também a Marcela por estar perto dela, sempre de aprendizado. Compartilhando com todos aí, chegou a hora, né? O final de semana tá aí, todo mundo curtir, segunda-feira tem mais. Né? Serviço nunca azeda. Eu falo assim, então segunda-feira tem mais desafios de pessoas para todo mundo. É isso, obrigado, gente. Gente, obrigado a vocês. Eu queria agradecer muito, porque a gente, é uma honra ter duas referências importantes aqui da nossa região, duas referências de um trabalho incrível, parabenizar os dois pelo trabalho que vem fazendo, porque o trabalho de vocês não é falar para vocês, é falar de quem está lá, tá? Falando dos seus. São profissionais incríveis, eu tenho convivido com alguns diferentes formas, mas o que vocês entregam, assim, eu me sinto muito feliz de ver profissionais que vocês trabalham, que fazem a gestão do trabalho deles, são profissionais de ponta, profissionais incríveis, e isso é mérito do trabalho de vocês, gerindo a carreira deles. Então, assim, é muito gratificante para nós aqui do Portal da Conversa ter uma conversa com duas lideranças que gerem expectativas, famílias, pessoas que entregam de verdade o lado humano para a empresa ser gerida com pessoas que precisam ser geridas. Isso é muito gratificante. E humaniza as relações. Saber que a gente pode contar com empresas saudáveis. Obrigada, tá? Deixa eu só acrescentar uma coisa. Claro. Você está falando vocês fazem. Ninguém faz nada sozinho. Então, eu quero aqui agradecer também meu time de valores humanos, né, que está comigo todo dia nesse desafio. São profissionais incríveis, são pessoas incríveis, né, e que fazem entregas excepcionais todos os dias. Então, compartilhar com eles, porque ninguém faz nada sozinho de fato. Viu? Muito obrigado, viu, meu time? Valeu, um abraço também, meu time lá. Eu trabalho com gente melhor do que eu, não tem nada melhor que isso. É bom demais, né? Gente, obrigado pela participação de vocês. Foi sensacional, foi um podcast muito rico pra gente. E aí, você gostou? Você curtiu? Você tá mandando mensagem pra caramba. Então chegamos ao final do programa, né, Ione? Não vamos dar prêmios pra ninguém. Tchau. Estamos encerrando o programa. Tchau. Não faz isso não, senão vai sair uma mão aqui do WhatsApp pra apertar o meu pescoço. Antes de a gente sortear aqui pra vocês, gente, eu quero agradecer a sua audiência, do Médio Piracicaba inteiro, todo mundo mandando mensagem. A gente sabe que a gente alcança milhares de pessoas aqui no Médio Piracicaba, até longe, porque tem aplicativo, tem internet. Você que está na estrada aí, passando para lá e para cá, está indo para Belo Horizonte, está indo para o Espírito Santo, você está nos levando nessa carona. Todo sábado a gente está aqui ao vivo. Obrigado pela sua audiência.
Cada semana que passa a gente recebe o retorno de vocês e a audiência está aumentando, cada vez mais o conteúdo está chegando para as pessoas estão entendendo o que é o Portal da Conversa. É isso aqui, ó, é bate-papo, mas sempre com o viés de te levar uma informação, um conteúdo para edificar a sua vida, para que você seja uma pessoa melhor. Aqui a gente não tem conteúdo vazio, informação ruim. Se você quiser isso, você procura outro programa, procura outra coisa. Ó, um beijo no coração ainda não. Vamos sortear. Peraí, mas antes de sortear, eu preciso colocar o quê? Eu preciso colocar a nossa trilha, não é, Ione? Fala, Ione. Fala comigo aqui enquanto eu procuro a trilha. O fone de ouvido aí para vocês matarem a saudade. Deixa eu só ver aqui se eu vou achar ela. A trilha dos prêmios. Cadê? Não, peraí, eu vou ter que colocar no celular aqui, ó. Eu esqueci então de põe mandar lá para aqui, eles ouvirem. Peraí. Ó, seguinte, nós vamos fazer aqui você mandou mensagem, pode ficar tranquilo, você vai participar agora. Cadê, Ricardo? Não tô chegando mais nada, tem que trocar meu óculos. Vamos lá. Ó, foi bom demais. O sábado passou rápido demais, né, Ione? Sim. Será que o Portal da Conversa 4 horas tá pouco? Tá. Será? Eu acho que sim. Para dar pra gente mais 4 horas. Então vamos sortear aí, fica ligado aí, ó. Isso é antigo, hein? Aê, quem ganhou o bolo da Casa de Bolos foi a Nayara! Aê, Nayara! Parabéns, final do telefone.